Então não adianta você achar que você merece muito porque você é esforçado. O mercado não paga esforço. Se o mercado pagasse esforço, eu poderia simplesmente pagar minhas contas com esforço. Olha, minha empresa não faturou muito esse mês aqui, mas eu me esforcei muito. Ó, posso pagar imposto com esforço? Não. Só se paga as coisas com resultado. E o resultado vem de você agregar valor na vida do próximo. É isso que começa a gerar uma empresa, começa a gerar resultado. Show. E quando que virou essa chave para o empreendedorismo, assim, que você falou, cara, vou empreender? Aconteceu alguma coisa, algum fato marcante? Aconteceu. Eu tive uma grande crise de estresse trabalhando, porque eu trabalhava e não tinha propósito. Eu trocava tempo por dinheiro. Eu era muito eficiente no que eu fazia, tanto é que eu cheguei a diretor de uma multinacional, só que eu trocava tempo por dinheiro. E se você ficar trocando tempo por dinheiro e achar que tudo é na força do seu braço, quando existe algo maior, não importa se você empreende, não importa se você é CLT, você vai ter problemas. E eu tive uma grande crise de estresse. E aí, onde eu saí dessa crise de estresse? Eu fui uma vez só no psicólogo, uma consulta única. E eu fui lá para ele passar a mão na minha cabeça. Eu fui lá e falei, não, olha, eu trabalho demais, eu tenho uma carga horária assim, eu tinha 2.500 funcionários que eu era responsável aqui no Brasil. E aí eu esperava, ele falou, não, é verdade, você trabalha muito. Ele falou o seguinte para mim, Zanon, tem gente que vai para a guerra, volta mutilado e com a cabeça inteira. Tem gente que volta inteira, mas com a cabeça mutilada. Tudo depende do quanto de pressão que você aguenta. Eu falei, caramba, o problema está em mim, não está na carga de trabalho. E aquilo caiu como... E eu busquei onde? O propósito para sair daí, na parte espiritual. Eu comecei a buscar Deus de verdade. Entender que eu não estava aqui de passagem para ganhar dinheiro. Aliás, ninguém está aqui para ganhar dinheiro. Se alguém montar uma empresa para ganhar dinheiro, montou a empresa com a intenção errada. E tudo começa na intenção. Né? E isso caiu muito forte dentro de mim. Eu falei, não, então eu vou empreender, mas eu quero empreender de uma maneira diferente. Eu quero empreender da forma que eu estou tendo esse contato agora com algo muito maior. E eu comecei a montar um sistema de gestão completo, baseado em que cada líder meu seria um especialista em pessoas. E que todo mundo que viesse para a minha empresa seria transformado com o objetivo. Todo mundo que trabalha aqui, ele vai sair melhor do que já entrou. E todo o sucesso eu devo a isso. A realmente amar pessoas e entender que a minha empresa também seria um lugar para que cada funcionário pudesse cumprir o propósito dele dentro da empresa. Show de bola. Bora falar dos pilares para a pessoa poder faturar o primeiro milhão? Vamos Na lá. sua visão, quais são assim os 3 pilares fundamentais para qualquer empresa, qualquer pessoa que for empreender, faturar o seu primeiro milhão? Vamos lá. Como eu falei, a primeira coisa começa pela intenção. Veja bem, se você vai montar uma empresa, se você quiser montar uma empresa para faturar seu primeiro milhão, você não vai faturar seu primeiro milhão. O que você tem que achar? Realmente, qual que é o seu talento? Começa por aí. Se você vai empreender, tem que olhar para dentro, ter a capacidade, a coragem de olhar para dentro e saber em que eu sou bom de verdade, qual que é o dom que Deus me deu e que o mundo precisa. Porque pode reparar, Zanon, no contrato social de qualquer empresa não tem o KINAI ganhar dinheiro. Não existe. O que você põe, a primeira coisa é a razão social, ou seja, qual que é a razão que você vai existir para a sociedade. Então, tudo parte daí. Se você de verdade entender o que você vai fazer aqui, qual que é o dom que você tem e o que o mundo precisa, as startups falam muito sobre isso. Qual que é a dor que você vai tirar do mercado? E o pessoal ficar procurando essa dor fora, o que eu vou fazer? Não, tá dentro. Porque a hora que você souber quem você é de verdade, qual que é o seu dom, você pode ter certeza que o mundo precisa do que tem aí dentro. Então essa é a primeira coisa. E aí, lógico, depois que você estruturou isso, você vai... Mas antes de falar do segundo pilar, o primeiro pilar é o dom. Exatamente. Perfeito? Na sua visão, eu vejo que muitas pessoas, eu também tive essa dificuldade. Mas como encontrar esse dom? Assim, como saber o meu dom? Quais perguntas você se faria para poder descobrir esse talento, esse dom? Eu gosto muito de uma técnica que usa 9 perfis de comportamento, Zanon. 9 perfis de comportamento. Nesse perfil de comportamento, se você tiver a oportunidade de olhar para dentro e descobrir qual que é o seu perfil de comportamento, nesse perfil de comportamento tem sua trava emocional e o seu dom. E eles fazem parte de uma mesma linha. Sabe dimerizador de som que você dimeriza? A sua trava emocional é o seu dom distorcido. E cada perfil de comportamento tem um tipo de dom que está dentro de você.
Aí, dom é uma coisa e competência é outra. Então, tem a pessoa que tem o dom de realmente conectar com pessoas. Tem outra que ele tem uma energia forte para gestão. Tem outro, ou seja, de acordo com o perfil de comportamento, você tem um dom lá dentro, que você se dá melhor em uma área. Você pode perceber, tem um empreendedor que ele é muito visionário, ele sai sempre buscando muita coisa, tem grandes ideias. Tem outro empreendedor que ele é aquela pessoa que ele tem a facilidade para implementar ideias. Então ele consegue pegar uma ideia e implementar como ninguém. E tem outro empreendedor que ele é muito gerenciador. Ele gerencia muito bem, ou seja, num desses 3 perfis as pessoas se encaixam. Isso é uma coisa. Agora, lógico que tem que ter a competência. Porque você vai ter que ser especialista em alguma coisa. Veja bem, Deus nos fez como um grande corpo. E a economia se movimenta com especialistas. Por exemplo, você é um grande especialista em franquias. Se eu quero fazer minha empresa escalar, eu vou vir até você, porque você tem uma grande especialidade. Além de um dom que você tem uma grande especialidade. Eu posso ter outra especialidade, por exemplo, em logística. E você precisa do que eu tenho. E essa grande troca, é que faz a economia se movimentar. Então Deus já fez isso de propósito, que as pessoas vão ter especialidades diferentes, dons diferentes, que é para a economia movimentar. E aí, quando eu encontro valor no que você tem, eu estou disposto a dar um valor em dinheiro por isso. Agora, se você não tem valor, ou seja, se você não sabe quem você é, o seu grande dom, e não tem uma grande competência, eu não vejo valor no que você faz. Logo, eu não estou disposto a dar um valor em dinheiro por isso. E o dinheiro nada mais é do que é o valor agregado. Por isso que eu sempre pergunto para as pessoas assim, quanto você acha que você merece ganhar por mês? E as pessoas colocam quantias assim astronômicas. Eu falei, então tá, por quê? Aí já vem um silêncio. Já veio o silêncio. Eu falo, ó, o valor que você merece ganhar por mês é o valor que você agrega para o mercado. Então não adianta você achar que você merece muito porque você é esforçado. O mercado não paga esforço. Se o mercado pagasse esforço, eu poderia simplesmente pagar minhas contas com esforço. Olha, minha empresa não faturou muito esse mês aqui, mas eu me esforcei muito. Ó, posso pagar imposto com esforço? Não. Só se paga as coisas com resultado. E o resultado vem de você agregar valor na vida do próximo. É isso que começa a gerar uma empresa, começa a gerar resultado. Show, cara, perfeito, perfeito. Eu concordo, né? Porque você vê algumas pessoas que não adianta. Eu não sou um cara cômico, por exemplo. Eu jamais poderia trabalhar com comédia. Sim. Fazer um stand-up, porque eu iria. O que as pessoas iam dar risada de mim. Ia ficar caricato, né? Eu iria me frustrar. Mas isso não significa que eu não sou bom em algo. A pessoa só precisa encontrar no que ela é boa, né? Eu costumo também, Pedro, falar o seguinte. Tirando familiares, né? Que a sua mãe acha que todos nós somos lindos, né? Então, assim, todo mundo seria modelo, né? Exatamente. Se dependesse das mães. Mas o que o mercado diz, o que as pessoas dizem a seu respeito? Não, pô, a pessoa é uma pessoa bonita, o cara é engraçado. O que as pessoas falam de você? Já dá pra ter o quê? Um norte. Com certeza. Pô, as pessoas falam, pô, o Zanon é um cara, sempre falaram, sabe o que de mim? Que eu era mão de vaca. Tá. Então, pô... por me colocar no financeiro top, né? Sim. Porque eu sempre fui muito controlado. Meu irmão já era visto mais como um cara mais mão aberta e tal. Então, eu já vi um norte. Pô, me colocar no financeiro eu vou me dar bem. E outra coisa, que sempre falavam, ele é sonhador. Desde criança, eu nunca vou esquecer. Meu pai falava... Meu pai chama Reinaldo, também sou Reinaldo, então ele me chamava de Reinaldinho. Reinaldinho é muito sonhador. Então, cara, eu falei, pô, se eu sou sonhador, né? Se eu tenho controle de finanças, assim, eu sou mão de vaca, eu posso empreender. Porque para empreender você tem que ter o quê? Sim. Visão, né? Sonhar grande, porque a gente é do tamanho que a gente sonha que a gente é. Exatamente. E também controlar aquilo, porque não adianta nada você faturar 1 milhão por mês e gastar 1,50 milhão, né? Exatamente. Eu prefiro faturar 100 mil, gastar 20 para faturar esses 100 mil e sobrar 80 no meu bolso, Com né? certeza. Então, show de bola. E o segundo pilar, na tua visão? Então, depois que você realmente conseguiu essa parte de dom e especialidade, e aí você vai ter que ser um ótimo gestor de processos. Veja bem, quando você vai montar uma empresa, você tem que ter mapeado os processos, até para você poder contratar as pessoas corretas para cada tipo de processo. E fatalmente, quando eu falo de gestão de processos, você vai ter que delinear o que a sua empresa vai precisar, de que forma que isso vai funcionar. Então você tem que ter seus processos mapeados. Quando eu falo processo, é procedimento mesmo. Como vai funcionar cada parte da sua empresa.
Fala, mas Pedro, a minha empresa sou só eu, não tem mais ninguém. Mas sim, mas existe processo. Se você tem que começar a estruturar seus processos, porque quando você for contratar alguém, já tem o processo delineado. Porque isso não acontece quando acontece com muita gente. Começa de forma desordenada, aí começa um monte de incêndio na empresa e acha que precisa de pessoas. E por muitas vezes não precisa ainda. É porque os processos estão desorganizados. Não tem isso mapeado, não tem isso delineado, princípio, meio e fim. E aí não precisa. Agora, se você precisar, ainda assim, os processos são tão primordiais pelo seguinte: quando vier alguém, ele vai fazer exatamente o quê? Ou você vai colocar mais uma pessoa para apagar incêndio na sua empresa? Não. Ele vai vir para executar essa tarefa aqui. E aí, se você não tem processos desenhados, você não consegue definir que competência você precisa da pessoa e onde ele vai trabalhar exatamente, o que ele vai fazer. E aí o que acontece? Assim, o pequeno empreendedor, acontece muito isso. Tem um sobrinho ali, que o cara é bonzinho, e põe ele para dentro. Aí tem o primo, e vem colocando. E vem colocando, e ninguém sabe muito bem o que faz. E tá tudo na cabeça do empreendedor. Então, se ele não desenhar os processos, ele não vai conseguir crescer. Mesmo se ele for único. Eu sou eu S.A., não tem mais ninguém na empresa comigo. Não tem problema nenhum. Desenhe e mapeie seus processos. Para quando precisar, que logo vai precisar, se você estiver organizado, você vai saber exatamente como colocar a pessoa em cada lugar para trabalhar. Tá? E aí, dentro de processos, você precisa ter indicadores de performance desde o primeiro dia da sua empresa. Onde você quer chegar? Você precisa ter os indicadores muito bem desenhados. Se você não mede, você não faz gestão. Você só faz gestão daquilo que você mede. Então precisa ter indicadores. E não adianta encher de indicadores. Vou ter um monte de métodos. Não. Tenha poucos indicadores, mas relevantes, e que você vai tomar decisão com aqueles números.